mas hoje ainda eu preciso falar sobre um tema muito importante, que é a igreja como noiva de Cristo. Amém? Então eu peço que você fique de pé para a gente ler a palavra de Deus, depois você vai ter bastante tempo para sentar. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 7. Apocalipse 19, 7. A série é a Igreja Apaixonante e a palavra de hoje é a Igreja, a Noiva de Cristo. Apocalipse 19, 7 diz assim: Alegremo-nos e exultemo-nos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Só esses dois versículos. Se assente, fecha a sua Bíblia, fecha os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, fala no nosso coração a liberdade, a legalidade, Senhor, para que sejamos instruídos, encorajados, curados, transformados, ó Deus, através da Tua palavra. Venha, ó Deus, com o Teu bálsamo sobre o nosso coração, vem com alinhamento, e nós declaramos que o Senhor tem liberdade aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava quase me esquecendo, depois a pastora puxa a minha orelha lá. Visitantes hoje pela primeira vez, a gente tem visitantes aqui, tem ali, tem aqui também. Que alegria receber vocês. Essa igreja recebe vocês assim de braços abertos, e com certeza essa noite está mais bonita porque vocês estão aqui, viu? Fiquem à vontade, voltem mais vezes em nome de Jesus. Irmãos, esperar, sem dúvida nenhuma, não é um atributo que o ser humano tem de forma muito natural nele. Porque é meio que natural que as pessoas não gostem muito de esperar as coisas acontecerem. A gente carrega em nós um senso de imediatismo muito grande. Tudo que às vezes a gente planeja fazer, tudo que a gente imagina fazer, ou nos imaginamos fazendo, a gente já quer que dê resultado logo, a gente já quer que aconteça logo, a gente já quer que venha logo, que a gente possa contar uma grande história de milagre, de prosperidade, de conquista. Mas o fato é que na prática não é bem assim. O fato é tudo aquilo que nós nos envolvemos e nos dispomos a fazer, a gente vai ser moldado no quesito da espera. Porque tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer, a gente vai precisar construir aquilo. E construir algo, desde um relacionamento, de um ministério, de uma empresa, de uma profissão, vai demandar que você aprenda a investir seu tempo e saiba esperar o resultado. E a espera, volto a dizer, talvez seja para algumas pessoas um dos pontos mais conflitantes. Porque o tempo da espera tira o controle da tua mão. Porque você não tem controle sobre aquilo que vai acontecer de fato. Então esse tempo deixa muita gente desconfortável. E quando eu penso na volta de Cristo, e que a Bíblia me traz a comparação das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro Santo de Deus, do nosso Senhor, com a igreja, eu vou ter que aprender a esperar. Não há como viver isso, não há como nós provarmos isso, se nós não aprendermos a esperar. Não sei se você já teve a curiosidade, o porquê que foi usado como comparação pelo apóstolo Paulo, e depois lá na revelação do Apocalipse com João, o relacionamento de Cristo com a igreja com um casamento. Porque quando ele pensou em trazer essa comparação e trouxe essa revelação a João, e João traz essa comparação, o relacionamento final de Cristo com a igreja como um casamento, é porque João falava dentro da ótica de um casamento judaico, dentro da sua cultura, dentro daquilo que ele vivenciou a sua vida toda. Quando Paulo fala sobre isso em Efésios, ele fala porque ele estava falando dentro da cultura dele. Então vamos lá para algumas comparações muito simples para que você entenda. Primeiro, o casamento judaico, ele era sempre arranjado pelos pais. Os pais é que conversavam entre si e acordavam o casamento. Olha, eu tenho um filho, você tem uma filha. Que tal se os nossos filhos então se casassem e eles construíssem uma família? O casamento começava no pai buscando uma noiva para
o Filho. Deu para entender isso aqui, sim ou não? Então preste atenção. O Senhor, Ele deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De quem foi o desejo de resgate? Do coração de Deus. Deus buscou para si o seu povo. Deus buscou para si e para o seu filho a noiva. Presta atenção num detalhe. Dentro da cultura judaica, a mulher carregava a prerrogativa de dizer se queria ou se não queria casar com aquele rapaz. Que por mais que o casamento fosse arranjado, se numa primeira conversa a moça, a mulher, se sentisse desconfortável com aquele rapaz, ela poderia chegar no pai e dizer: pai, este eu não quero. Ela teria que passar novamente por um outro arranjo da parte do pai. Mas ela teria a opção de dizer não. Então ela, como mulher, aceitaria o convite para ir de encontro ao noivo. A palavra do Senhor diz que nós fomos escolhidos. Nós somos atraídos ao Senhor, nós somos levados ao Pai de volta, nós somos a igreja que está sendo preparada para ir ao encontro do Senhor. Mas nós temos a escolha, a opção da escolha diária, de nos mantermos nesse caminho ou não. Você é escolhido, você é chamado, você se torna alguém lavado e remido no sangue do Cordeiro, e a tua escolha, participar da igreja, ser a noiva de Cristo ou não. Você escolhe permanecer até o fim para o encontro do noivo. Consegue entender isso aqui comigo, sim ou não? E há um outro ponto também bem interessante, que fala de que a partir do momento que o acordo estava firmado, que havia um entendimento de um acordo de casamento, o moço voltava para casa. Quem está entendendo aqui comigo, diga amém. Vou fazer gestual. Depois do acordo de casamento assumido, que a noiva sabia que ia casar com o noivo volta para casa. Entenderam aqui? Jesus voltou para casa. Ele está lá. Para que ele volta para casa? Por que o noivo voltava para casa? Para que então a casa fosse adaptada e fosse então preparada para receber a noiva. Entenderam aqui, sim ou não? Mas tem um detalhe nessa construção. A casa era adaptada, a casa era preparada, mas o quarto de núpcias, aonde de fato o noivo receberia a noiva, não era preparado pelo noivo. Era preparado pelo pai da noiva, pelo pai do noivo, perdão. Era muito comum na cultura judaica ficar nessa expectativa. Quando que o noivo vai voltar? E o noivo só podia voltar quando o pai dissesse que ele poderia voltar e o quarto de núpcias estivesse pronto. Então era muito comum que se alguém visse o noivo pela rua, perguntasse para ele: quando que vai acontecer o seu casamento? E ele dissesse assim: eu não sei, só o meu pai sabe. Quem pegou isso aqui, diga amém. Então Cristo é assim. Ele vai vir buscar a sua igreja como noiva, mas o dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai. É por isso que a igreja é a noiva do Cordeiro. Quem está comigo aqui entendeu isso? Diga amém. Você consegue entender porque há a alusão, claro que é uma alusão, é uma palavra de encorajamento, de direção daquilo que vai acontecer das bodas do Cordeiro. Você consegue entender por que essa comparação, que a igreja é a noiva de Cristo, sim ou não? Mas para que a gente viva isso, a gente vai precisar aprender a esperar a volta de Cristo como se ela acontecesse daqui 1 minuto, daqui 10 minutos, daqui 1 hora. A gente tem que viver todos os dias como se Cristo voltasse naquele dia. O fato é que nós como igreja, eu quero dar um parênteses aqui e dizer que toda vez que eu falar igreja, você vai pensar sobre quem mesmo? Você mesmo. Então o fato é que nós como igreja, muitas vezes estamos muito relapsos com relação a tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos aplicar na nossa vida para estarmos de fato preparados como igreja. Quem já casou aqui? Quem vai casar? Quem já está preparando o casamento? Deixa eu ver a cara dos desesperados aí, ó. A Larissa já começou a chorar lá, caindo: Senhor, não toca nesse assunto. Mas, irmão, só quem já casou
e preparou um casamento, é que sabe a loucura que é preparar tudo. É tanta coisa, é uma correria, e são detalhes, e é enfeite, né? Eu estou falando do casamento natural, do jeito que a gente conhece aqui, né? Da cerimônia em si, é lugar, é buffet, agora tem, né, docinho gourmet, não sei o que gourmet, tem até flor gourmet hoje, se brincar, irmãos, é um negócio assim que eu vou falar para você. Mas são muitos detalhes, né? E no papel do casamento, o noivo é só um participante, porque a atriz principal é a noiva. Não cai nisso aí, né? A atriz principal é a noiva, porque ela está preparando tudo para que aquele dia seja glorioso. E ela vai se preocupar com os detalhes. Quem está entendendo comigo nessa noite, diga amém. Você é a noiva do Cordeiro, você é aquela que vai ao encontro do seu noivo. Então a gente tem que estar preocupado em cuidar da nossa vida nos detalhes. A gente tem que se preparar para encontrar o Senhor. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento, mas a gente tem que viver como se isso fosse acontecer daqui 1 minuto, como eu disse, daqui 10 minutos, daqui 1 dia, não importa. A gente precisa alinhar o nosso coração e entender que Ele vem e Ele virá buscar a sua noiva. Por isso que uma das coisas que em nós de fato é tratada, e aí isso, quando tratado em nós, serve para todas as áreas da nossa vida, é o quesito da espera. Mas não é o seu caso do que eu vou falar aqui. Mas como tem gente que tem dificuldade para esperar, né? Tem gente, irmãos, que nasceu 2 meses antes da data de nascimento, não só pode. Que tem gente que tem uma dificuldade para esperar, que é um negócio absurdo, irmãos. Eu não sou uma das pessoas mais pacientes para esperar, mas tem gente que me supera, mas supera assim. Características de alguém que não sabe esperar. E geralmente quem não sabe esperar causa problema para si, causa problema para quem convive com ele ou com ela. Não olha para o lado, que não é para você acusar ninguém agora, em nome de Jesus. E geralmente quem não sabe esperar e precisa ter isso tratado no seu coração, porque isso pode virar um problema para ela e para outras pessoas, são pessoas que falam muito, falam demais. Ela fala, não tem freio, ela fala. É uma pessoa que está todo o tempo acelerada, ela está todo o tempo a 1000 por hora, ela está todo o tempo falando, calma. Tem gente que você tem que chegar para essa pessoa e falar, respira, calma um pouquinho, está afobado demais. Isso é uma característica que não é boa não, gente. Isso é o que atrapalha muito, atrapalha casamento, atrapalha emprego, atrapalha família. E isso é uma das coisas que precisam ser saradas em nós. E isso é uma evidência de uma pessoa que não tem essa área tratada na sua vida. Ela não consegue esperar. Outra evidência de alguém que não sabe esperar e precisa ser tratado. Que para o casamento dar certo e sair como tudo planejado, tem que saber esperar. Amém, queridos? Uma pessoa que reclama muito. Nada está bom. Tudo ela está descontente. Tudo ela tem uma opinião. Tudo podia ser melhor. Tudo podia ser de outro jeito. Tudo podia ser de outra maneira. Característica de quem não sabe esperar, porque não se contenta com nada. Outra característica, questiona tudo, quer saber de tudo, de detalhe. Por que isso? Por que aquilo? Por que não foi desse jeito? Por que não foi dessa forma? E por que não sei o quê? E por que não sei o quê? Meu Deus, como tem gente vivendo desse jeito. Nós precisamos tratar o nosso coração. As características citadas aqui é o sinal de uma pessoa que está emocionalmente com um problema. E ela vai destruindo a si, e ela vai deixando todo mundo à sua volta desconfortável. Vai deixando todo mundo à sua volta muitas vezes doente. E pessoas que às vezes carregam isso, elas não percebem. E muitas vezes não aceitam que são assim. Acha que os outros é que precisam, precisa ser mais assim. Eu sei, irmãos, eu já falei aqui, eu também não gosto de lerdeza. Lerdeza é uma coisa. Mas às vezes tem gente que tem um problema numa outra área, precisa ser curado. Que essa área da espera, do quebrantamento, do tempo de Deus. Nós estamos sendo preparados para o encontro com o Cordeiro. E isso não é um processo de um dia, é um processo que vai demandar tempo. Agora você pode dar uma questionada na pessoa que está perto de você e perguntar para ela assim, você sabe esperar?
É nosso dever esperar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Ele vem. A única coisa que a palavra de Deus diz que será como um ladrão, que ninguém espera. Será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. O nosso dever é esperar e entender se a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes são de uma pessoa que está esperando essa união, esse casamento com o Senhor. Primeira coisa que a gente precisa entender: eu tenho a consciência de que a igreja é a noiva de Cristo de fato? Será que você tem essa consciência? Porque se eu tenho essa consciência, eu tenho que entender um princípio. Porque se compara a igreja como a noiva, os princípios também do casamento se equivalem. Então presta atenção lá no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Os princípios se equivalem. Então, para que realmente seja um casamento, é preciso que tenha isso aqui, ó. Gênesis 2, 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Para que aconteça um casamento, noivo e noiva precisam sair da sua casa e precisam construir uma nova família. No nosso casamento com Cristo, é preciso que eu saia do mundo, é preciso que o mundo não habite em mim, é preciso que a minha carne vença esse mundo aqui corruptível e eu entenda que o meu lugar não é aqui. Eu entenda que eu preciso renunciar a esse mundo, deixar as coisas que desagradam ao Senhor, dizendo tchau para as coisas daqui e ansiando a glória com o meu noivo. Será que nós temos essa consciência de abandonar as coisas desse mundo e dizer, esse não é o meu lugar? Será que nós estamos fazendo escolhas assim? Será que a gente está se preparando para esta união? Porque a palavra nos diz e nos ensina que o princípio é quando ambos deixarem as coisas e se encontrarem, serão um. Se há algo que o Senhor orou pela igreja, Jesus orou para que a igreja vivesse em unidade. E qual é o pedido do Senhor? Deus, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Não há, presta atenção no que eu vou dizer para você, não há possibilidade nenhuma de um sucesso de uma vida cristã sem um relacionamento de intimidade com o Pai, aonde você abandona comportamentos, abandona atitudes, abandona lugares para estar com Ele. Deixa eu te dar uma palavra, porque eu acredito no que eu vou dizer. Tudo aquilo que você renunciar por Cristo, tudo aquilo que você abrir mão por Cristo, pode até doer no começo, mas vai valer a pena, pode ter certeza disso. Você está abandonando para ter uma vida com Ele. Cristo se apresentou como um noivo. Olha só, livro de Mateus capítulo 9, versículo 15. Porque se num casamento tem o abandono da velha vida, tem a união para viver no mesmo propósito, isso só vai acontecer se a gente tiver o noivo e a noiva. Cristo se apresenta como tal. Ele diz assim, Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Ele está dizendo dele. E ele diz, um dia porém o noivo lhe será tirado, então jejuarão. E agora ele está falando sobre os discípulos. Então ele está entendendo o seu papel. Jesus disse, eu sou o noivo. E será que nós entendemos o nosso papel? O texto de Apocalipse 19:7 que a gente leu fala exatamente sobre isso. Que chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Mas olha esse texto de Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27. Porque se a gente entende que existe o noivo, existe a noiva, num casamento a gente vai aprender que existe cuidado, proteção e impulsionamento pessoal. Não há como um casamento dar certo se não houver esse sentimento de cuidado, de proteção e de impulsionamento, onde o marido impulsiona a esposa, onde a esposa impulsiona o marido. Casamento não é guerra, casamento não é conflito, casamento não é um tentando ser melhor do que o outro, casamento é um apoiando o outro para serem melhores cada dia, amém, queridos? É assim que Cristo espera. Mas olha que lindo esse texto do livro de Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27 diz assim, maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, Ele entregou a vida por ela. Olha que amor profundo. Fala comigo bem forte, Cristo entregou a vida por mim.
Você pode erguer a mão ao céu para agradecer e diga: Senhor Jesus, obrigado por me amar e entregar a sua vida por mim. Agora olha o versículo 26, por que Cristo entregou a sua vida? Para que nós pudéssemos ser resgatados, mas olha o 26, Ele entregou a sua vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com a água por meio da palavra, assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga, ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Cristo ele vem para receber uma noiva transformada. Cristo vem para resgatar uma igreja. Quem lembrou quem é a igreja? Transformada, sem mancha, sem culpa. Uma igreja que se arrepende, uma igreja que busca o perdão, uma igreja que vive santificação pela palavra. Essa é a igreja que Cristo vem buscar. Será que nós temos sido no nosso dia a dia essa igreja? Uma igreja que entende que é a noiva do Cordeiro, precisa entender esse tempo de preparo, esse tempo de alinhamento da mente, do coração. Deixa eu dizer isso para você. Você precisa alinhar sua mente, você precisa alinhar o seu coração, você precisa alinhar os seus sentimentos, alinhar suas intenções. E esse alinhamento vai ser fruto daquilo que você tiver como entendimento da palavra. A igreja que se prepara para ser a noiva de Cristo vai precisar de quebrantamento, busca de perdão, arrependimento genuíno, para que a gente passe por essa transformação. Uma das marcas de uma igreja que tem buscado ser a noiva de Cristo: vive atenta às pessoas tóxicas. Se você tem se preparado como noivo de Cristo, presta atenção. Cuidado com pessoas tóxicas que convivem com você. E mais cuidado ainda, para que você não seja uma pessoa tóxica na vida de alguém. Porque às vezes é muito fácil a gente pensar no problema sobre a vida de outra pessoa, mas às vezes ele existe também em nós. Nós precisamos libertar o nosso coração disso. Alguém tóxico é alguém que, ao invés de incentivar, resolver um problema, é aquela pessoa que contamina o ambiente, é aquela pessoa que instiga o mal, é aquela pessoa que sempre tem uma palavra de desdém contra alguém, é aquela pessoa que sempre quer se sentir por cima, é aquela pessoa que tudo que ela faz é melhor, é aquela pessoa que você sempre tem dúvida dela, ela nunca mostra realmente quem ela é. Sabe, não olha para o lado, em nome de Jesus não tem ninguém assim aqui, mas sabe aquela pessoa que deixa uma interrogação gigante na sua mente? Será? Será que é isso? São pessoas tóxicas, que muitas vezes carregam sentimentos escondidos no seu coração. Eu preciso te dizer algo. Deus pode fazer todas as coisas, amém, queridos? Lucas 1,37, como o Cris gosta de dizer. Pois para Deus nada é impossível. Não há impossíveis para Deus. Mas eu preciso te dizer que existem pessoas que vão entrar numa igreja e vão frequentar uma igreja a vida toda e nunca vão ser transformadas. Isso é triste, mas é real. Porque as pessoas vão entrar, vão se envolver com a história da igreja, com o contexto da Bíblia, mas nunca vão se envolver com o Espírito Santo. Nunca vão se envolver com o Deus da Bíblia. Nunca vão ser transformadas de fato. Não porque Deus não possa fazer, mas porque elas não abrem o seu coração. Então cuidado. Isso aqui é um alerta mesmo ao seu coração. Porque eu preguei de manhã isso lá e prego aqui, eu não tenho problema nenhum em falar nisso. Na igreja não tem só gente boa. Tem gente ruim na igreja. Não tem gente só que dá alegria, tem gente que dá trabalho. Tem gente que dá dor de cabeça. Ai pastor, não deveria ser assim. Calma, calma. Você vai entender que a igreja é assim desde sempre. A gente não quer exclusividade, mas a gente tem que entender o nosso coração. A gente não vai apontar, a gente não vai julgar, a gente não vai condenar. Porque um dia quem vai separar o joio e o trigo não sou eu, não é você, é o Senhor. Então deixa aí, irmãos, deixa essa pessoa, e Deus vai fazer com ela, Deus vai falar com ela, Deus vai tocar com ela, Deus vai tocar no coração dela. O nosso dever é seguir, o nosso dever é caminhar.
Ai, pastor, mas a gente deveria ser como a igreja primitiva. Então é ela que eu vou usar de exemplo para você. Porque quando a gente pensa na igreja primitiva, a gente pensa só nas coisas boas, né? A igreja primitiva, que a gente tem que resgatar os valores da igreja primitiva. Claro, eu preguei aqui nessas 2 semanas aqui, citei tantas coisas maravilhosas que aconteciam na igreja primitiva, que são exemplos para nós, amém, queridos? São exemplos para nós do amor, da entrega, do cuidado, da doação, do partir do pão, da comunhão. Mas presta atenção, foi lá na igreja primitiva que aconteceu o caso de Ananias e Safira. Quem conhece essa história? Quem não conhece essa história? Faz um tchauzinho assim. Bom, vou te ensinar. Nós pregamos aqui essas semanas e eu falei que era muito comum na igreja primitiva as pessoas perceberem a necessidade dos outros, pegarem o que tinham, vender tudo o que tinham, pegar aquele dinheiro, depositar aos pés dos apóstolos para que aquelas pessoas fossem cuidadas. Era muito comum isso acontecer. Então, se eu tinha e eu podia vender para abençoar a vida do Gustavo, da Duda, da Flávia, da Daiane, eu ia lá, eu vendia, eu trazia, e isso era administrado e entregue para eles. Mas lá naquela igreja tão cheia de unidade, tão abençoada, tão próspera, houve um casal, presta atenção aqui, ó. Houve um casal chamado Ananias e Safira, e que disseram um para o outro assim: nossa, todo mundo está sendo bonzinho, a gente precisa fazer alguma coisa também. O outro respondeu: é verdade, a gente precisa fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? Mas eu não vou dar tudo. Eu também acho que dar todo o dinheiro assim, de mão beijada. Vamos fazer o seguinte, vamos vender a nossa casa. Agora eu vou falar em valores de hoje, tá? Vamos vender a nossa casa por 200 mil. Eles não vão saber quanto a gente vendeu. A gente fala que vendeu por 100 mil. Aí eu vou lá, levo 50, você leva 50 e a gente fala que a gente levou tudo. A gente vai ficar com 100 milzão guardado e todo mundo vai achar que a gente também é bonzinho igual todo mundo. Mas na verdade a gente é mais esperto. Aí eles fizeram isso. Vem um primeiro, com a cara lavada, peroba neles, né? E vem e coloca aos pés do discípulo. E quando coloca aos pés do discípulo, vou resumir bem. Colocou aos pés dos discípulos e morreu. Morreu ali. Naquele momento. Vem o outro, coloca aos pés dos discípulos e morreu. Pedro, né? Se não me fala de memória, mas é Pedro. Ainda questiona e pergunta: por que vocês mentiram? Por que vocês fizeram isso no seu coração? Por que vocês agiram dessa maneira? E os dois caíram mortos ali. Você consegue entender que isso aconteceu lá na igreja primitiva, sim ou não? Você entendeu que dentro da igreja de Cristo, muitas vezes talvez a gente tenha no meio dela pessoas tóxicas? Então toma cuidado com quem você permite que acesse a sua intimidade. Eu não estou pregando sobre uma igreja utópica, que é o próximo ponto. Porque eu sei que a igreja de Cristo é a noiva, amém? E nós vamos cuidar da noiva, amém? Cuidando do nosso coração. Por isso que eu comecei dizendo para você esse tópico. Cuidado com as pessoas tóxicas, mas cuidado para que você não seja assim. Cuidado para que o seu coração não seja assim. Cuidado para que o seu coração não seja mentiroso. Cuidado para que o seu coração não seja enganoso. Cuidado para que o seu coração não seja falso. Porque nós precisamos cuidar da igreja de Cristo. Nesse tempo de preparo para sermos a igreja de Cristo, a gente vai aprender que nós não vivemos numa igreja utópica. Aqui ninguém é iludido. Não, a gente tem os pés no chão. O que a gente precisa fazer é continuar amando a Cristo acima de todas as coisas, servindo ao Senhor de todo o coração e cuidando de cada pessoa que Cristo enviar a esse lugar. E saber aquele princípio que eu aplico na minha vida. Eu amo pessoas, eu cuido de pessoas, eu sirvo pessoas, eu choro com elas, eu sorrio com elas, mas eu não espero nada delas. Porque eu estou fazendo para elas, fazendo para Cristo. Porque eu estou cuidando da noiva, amém?
Então eu não estou vivendo numa igreja de utopia. Ai, pastor, essa igreja precisa de unidade. Concordo, porque Jesus orou pela unidade. Não é só a nossa igreja, toda igreja precisa de unidade. Ah, na igreja primitiva tinha unidade. Vamos para a igreja primitiva. Só que agora a gente vai para uma outra categoria. Vamos para os discípulos. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 35. Marcos 10, 35 diz assim: Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor. Segura aí, não muda ainda não. Presta atenção. Jesus tinha 12 discípulos. 2 irmãos olharam um para o outro e falaram assim: eu acho que nós é melhor que eles. O outro falou assim: claro, eu sou muito mais educado que Pedro. O outro respondeu assim: eu tenho muito mais fé que Tomé. E Judas, então, se juntar Judas não dá um dedinho nosso. Vamos conversar com Jesus então. Qual que era o favor que eles queriam de Jesus? Versículo de número 36. Que favor é esse? Perguntou ele. Favor, hein? E eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de... Espera aí, vamos de novo, lê comigo aí. Eles responderam: quando o Senhor se assentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de... ao seu lado. É como se eles estivessem dizendo assim: esquece os 10, quem precisa ser honrado somos nós. Nós somos melhores que eles. O Senhor aqui ainda continua dizendo: um à sua direita e outro à sua... A gente está falando dos discípulos. Você está entendendo isso aqui, sim ou não? Então, desde sempre, as pessoas têm problemas relacionáveis ou relacionais. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo alinhando o nosso coração, alinhando a nossa vida, nos dando entendimento, nos dando compreensão. Ai, pastor, é por isso que eu falo, nós não vivemos numa igreja utópica, nós vivemos numa igreja viva, numa igreja verdadeira, numa igreja onde as pessoas acertam bastante, mas falham bastante, erram bastante, mas vivemos numa igreja que precisa desejar todos os dias se preparar para ser a noiva do Cordeiro. Quem está comigo aqui, diga amém. Ai, pastor, mas era assim mesmo? Calma que vai piorar. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Sabe como é que é o título dessa história? Paulo confronta Pedro. Presta atenção. Literalmente no barraco gospel que aconteceu. Vocês dão risada, né? Mas quando Pedro veio de Antioquia, tive de me opor a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele, Pedro, comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, ou seja, Pedro começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado da atitude de Pedro, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. E até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você consegue entender que isso aconteceu lá na igreja primitiva? Nos primórdios da igreja. Isso aconteceu lá. Mas era a noiva do Cordeiro sendo alinhada. Pedro foi importantíssimo para a igreja. Tiago, João, todos eles foram importantíssimos para a igreja. Paulo foi importantíssimo para a igreja.
Porque a igreja é isso, igreja é lugar de alinhamento, igreja é lugar de correção, igreja é lugar de transformação. Nós estamos sendo aperfeiçoados e transformados e libertos todos os dias para nos tornarmos a noiva de Cristo. A gente tem que entender esse processo. Sabe uma coisa que nós, como seres humanos, precisamos aprender a lutar, porque senão isso vai ser talvez um dos maiores algozes da nossa vida. Sentimento de exclusividade. Tem gente que é muito exclusiva, irmãos. Tem gente que parece que quer vir na igreja e ser mais exclusivo que o próprio Jesus. Você vai ser amado, você vai ser cuidado, você vai ser inserido, você vai ser, sabe, conduzido, vai ser direcionado, vai ser ensinado aqui nessa igreja. Mas exclusividade aqui é só de Cristo, aqui ninguém tem exclusividade, irmão. Exclusividade é do Senhor aqui. Ai, quero um convite especial, quero uma recepção especial. Irmão, se insere, querido. Participa, busca. Seja você a noiva do Cordeiro, seja você a noiva de Cristo, seja você alguém que está sendo aperfeiçoado todos os dias. Ai, não me chamaram, não citaram o meu nome, não me convidaram, não fizeram nada para mim, irmão. Ai, não me deram espaço. Vamos acordar para ser a noiva de Cristo. Vou fazer uma pergunta para você. Você sabe quem foi John Wesley? Quem sabe de verdade que quem foi John Wesley? 2, 3, 4, 5 pessoas, 6 pessoas. John Wesley se tornou o fundador da igreja metodista, que esse não era nem o desejo dele. Mas isso acabou acontecendo porque Deus o honrou. Presta atenção. John Wesley, um inglês, filho de pastores, criado dentro da igreja anglicana. Viu a vida inteira o pai dele pastorear uma igreja e cuidar de uma igreja. Foi criado numa igreja. Cresceu e foi fazer seminário teológico. Quando ele cresceu e fazendo seminário teológico, ele identificou uma frieza espiritual muito grande nos seus colegas, na igreja de forma geral. Ainda dentro da faculdade, ele começou a criar grupos de oração. E ele criou então, estou sendo bem resumido só para você entender, aquilo que se tornaram mais tarde métodos. O que são esses métodos? Métodos para orar, métodos para ler a Bíblia, métodos para evangelizar, métodos para pregar. E ele começou a levar a vida dele e a estimular os amigos de faculdade a adaptar, a praticar, a aplicar esses métodos na vida deles. E isso começou a dar um resultado. Um avivamento começou a acontecer. As coisas começaram a mudar. Os jovens começaram a se interessar. As pessoas começaram a se interessar. Sabe o que a igreja anglicana fez? Fechou as portas para ele. Nós não aceitamos isso que você está fazendo. Peraí, filho de pastor, que foi para um seminário por causa da igreja. Quando Deus fala com ele, Deus dá uma estratégia para ele, a igreja fecha as portas para ele. John Wesley foi proibido de pregar nos púlpitos da igreja anglicana. Sabe o que ele fez? Voltou para casa chorando, lamentando, se sentindo desprezado, perdão, fugiu até a palavra, se sentindo desprezado, humilhadinho, chorando. Não. Sabe o que ele começou a fazer? Pregar nas praças. Ele pregava em todo lugar. Irmãos, ele pregava nas escadas da igreja. Ele não podia entrar no púlpito, ele não podia entrar na igreja. Ele começou a pregar nas escadas da igreja. E sabe qual que é a frase ícone de John Wesley? O mundo é a minha paróquia. Porque ele dizia assim: eu não preciso de altares, eu preciso pregar a palavra. E aonde John Wesley pregava, centenas e centenas e centenas de pessoas se achegavam. E ele percorreu a Europa daquela época, pregando o evangelho, e muitas vidas foram sendo salvas. E aquilo que ele tinha feito lá na faculdade para ajudar os amigos a se aproximarem de Deus, mais tarde foi organizado e se tornou de fato a igreja metodista. Então ele foi um homem que, quando foi desprezado pela própria igreja, ele não parou, ele não se ofendeu, ele disse: eu sei para quem eu estou fazendo. Quem está comigo aqui, diga amém.
Será que a gente tem um coração desse? Será que a gente tem isso no nosso coração? Cuidado com o seu coração. Porque a noiva de Cristo precisa manter o seu coração alicerçado na esperança. Diga forte para você mesmo, diga assim: que o meu coração esteja firmado, diga alicerçado na esperança que é Cristo. Amém, queridos? Olha esse texto do livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 em diante. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 diz assim: portanto, não abram mão de sua firme confiança. Olha que lindo isso, irmãos. Lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. A confiança me trará recompensa. Versículo 36. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas nós não somos como aqueles que se afastam para a sua destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Que a tua esperança seja Cristo. Que a tua esperança seja o Senhor, porque as pessoas vão falhar, a igreja vai falhar com você, os pastores vão falhar, os líderes vão falhar, mas a nossa esperança tem que estar em Cristo, e é na igreja, é cuidando da igreja que eu demonstro isso. Conselho para você do coração sincero desse pastor: ame a igreja, cuide da igreja, ore pela igreja. Eu quero te perguntar: quem é você fora do templo? Quem é você fora do culto? Você se lembra de orar pela igreja? Você ora e diz assim: Senhor, enche aquele lugar. Senhor, leva vidas naquele lugar para serem transformadas. Ei, isso é amar a igreja. Isso é se preocupar com a igreja. Sabe aquele negócio que você passa num lugar, você chega e fala assim: pastor, eu fui na cozinha lá esses dias, eu vi que não tinha pano de prato ali, então eu comprei alguns panos de prato para a igreja. Isso é zelo. Isso é cuidar do reino nos detalhes. Você está entendendo isso aqui, sim ou não? Pastor, olha, eu trouxe isso aqui, olha, pode fazer alguma coisa? Olha, posso ajudar alguém? Isso é cuidar da obra, é cuidar do reino, é se importar. Deixa eu falar uma coisa para você: não fale mal da noiva, não fale mal da igreja, não saia por aí falando da igreja, não saia por aí falando da sua liderança. Lá na sua casa, quando você recebe irmãos da igreja, você comenta da igreja com entusiasmo, com alegria, com celebração. Vocês falam das coisas boas que Deus tem feito na igreja, ou vocês jantam a igreja e o pastor lá? Porque tem lugar que acontece isso. Tem lugar que acontece isso. Tem gente que perde a esperança. Não é porque Cristo não está fazendo na vida dela, é porque ela está tão contaminada. Ela está tão contaminada pela desesperança, pelo rancor. Ela não foi tratada, ela não foi curada. E ela só consegue jogar coisas ruins. Ela tem uma falsa aparência de santidade, mas o coração é como um sepulcro caiado. Irmãos, tem gente que vem na igreja para reclamar de tudo. Não é você, em nome de Jesus. Mas tem gente que vem para a igreja para reclamar de tudo. Reclama da tinta, reclama do quê? Reclama do ventilador, reclama disso, reclama daquilo. Tem gente que a impressão que eu tenho é que ela pensa que eu preciso ligar para ela como pastor: querido, posso mudar isso na igreja? Posso fazer isso aqui? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz assim, que na multidão dos conselhos existe sabedoria. E sempre que uma decisão difícil é ser tomada, eu consulto quem eu tenho confiança para consultar. Mas essa igreja tem pastor. E tem alguém aqui que tem autoridade sobre a minha vida. É Cristo, o Senhor Jesus. Ele é o meu cabeça, mas nesse lugar quem tem autoridade sou eu. Então quem decide, quem paga o preço sou eu e a minha casa. Enquanto eu estiver aqui, eu vou zelar por esse lugar e vou dar a minha vida por esse lugar.
E pode ter certeza de uma coisa: o dia que eu não fizer isso, eu já pedi para Deus, me tira, Senhor. O dia que eu não tiver zelo pelas suas coisas, o Senhor pode me tirar. Mas aprenda a ter um coração curado para ser igreja, para ser noiva. Entenda as falhas da igreja, entenda as falhas do seu irmão. A igreja precisa amar mais, perdoar mais, abraçar mais, reinserir mais, do que apontar e criticar do que jeito que a igreja, aí de forma geral, tem feito. Nós precisamos disso. O nosso coração precisa ser alinhado em esperança. Mas olha o texto que a gente leu, diz: não abram mão da sua firme confiança. Persevere até o fim. E faça a vontade de Deus. Não seja daqueles que se afastam, seja daqueles que decidem permanecer, seja daqueles que insistem em lutar. A igreja, que é a noiva de Cristo, manterá a sua esperança firmada no Senhor e na palavra dEle, não em homens, não em fatos, não em circunstâncias, não em acontecimentos, porque ela sabe que se ela perseverar até o fim, ela reinará com Ele em glória. Nós precisamos ser essa igreja, e nós seremos essa igreja na totalidade quando nós entendermos isso no nosso individual, queridos. A igreja, que é a noiva de Cristo, precisa ter uma fé viva e verdadeira. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 nos ensina: sem fé é impossível agradar a Deus, e quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam. A igreja de Cristo precisa praticar o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 14. Nesse texto nos diz o seguinte, Colossenses 3,14: acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. A igreja, que é a noiva de Cristo, precisa ser fiel. E lembre-se, quando eu falo igreja, eu estou falando da sua vida, eu estou falando de você, das suas decisões, do seu comportamento. Lá no livro de Salmos, capítulo 86, versículo de número 2, nós aprendemos sobre a fidelidade. É simples esse versículo, mas ele diz o seguinte: protege-me, Senhor, protege-me, pois sou fiel a Ti. Salva-me, pois sou Teu servo, e em Ti eu confio. Tu és o meu Deus. Fidelidade é resultado de confiança. Seja aquele que deseja o grande dia. Seja a igreja que entende que Cristo é o cabeça. Efésios 5, 23 e 24 diz assim. Efésios 5, 23 e 24. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. E assim como a igreja se sujeita a, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Nós somos a igreja que nos sujeitamos a Cristo e que vivemos ansiosos, aguardando a volta do noivo. Que você entenda tudo aquilo que a gente precisa melhorar e nos aperfeiçoarmos para sermos a noiva do Cordeiro, amém? Ele te chamou para isso. Que teu coração seja tratado a aprender a esperar, e que você busque e se renda a esse Deus todos os dias.